Irmãos, abra sua Bíblia, por favor, em Atos dos Apóstolos, capítulo 20, a partir do versículo 7. Talvez a minha versão é um pouco diferente. Diz assim: no primeiro dia da semana, reunimos-nos para partir o pão, e Paulo falou ao povo, pretendendo partir no dia seguinte. Continuou falando até meia-noite. Havia muitas candeias no piso superior onde estávamos reunidos. Um jovem chamado Eutico, que estava sentado numa janela, adormeceu profundamente durante o longo discurso de Paulo. Vencido pelo sono, caiu do terceiro andar. Quando o levantaram, estava morto. Paulo desceu, inclinou-se sobre o rapaz e o abraçou, dizendo: não fiquem alarmados, ele está vivo. Então subiu novamente, partiu o pão e comeu. Depois continuou a falar até o amanhecer e foi embora. Levaram vivo o jovem, o que muito os consolou. Podeis assentar? Se você puder, mantenha a sua Bíblia aberta. Fique ligado no culto. E se você já ouviu a voz de Deus, creia que Deus pode falar um pouco mais. Se você sentir vontade de adorar, adore. A sua adoração não vai me atrapalhar. Só não se desligue. Nós lemos um texto de um jovem que estava no culto e ele se desligou do culto. Irmãos, o livro de Atos dos Apóstolos, ele muito me chama a atenção, e eu particularmente, eu gosto muito desse livro, gosto de toda a Bíblia, né, igual você, mas existe alguns relatos bíblicos que nos prendem mais, né? Atos dos Apóstolos me chama muita atenção, porque em Atos dos Apóstolos está registrado o início da igreja. A igreja, ela é inaugurada formalmente em Atos dos Apóstolos, porque Jesus disse em Atos 1:8 que desceria sobre eles o poder do Espírito, e ao descer o poder do Espírito, eles seriam testemunha. A igreja, ela foi planejada por Deus, vamos dizer assim, na eternidade. Paulo fala sobre isso. Mas ela foi inaugurada, na cruz Jesus, ele consumou a obra. Mas quando o Espírito Santo desce sobre aquele povo que está reunido na festa do Pentecoste, em Atos capítulo 2, ali a igreja se espalha e a igreja cresce. Atos dos Apóstolos narra, então, a história da igreja. Este livro, também conhecido como o segundo tratado de Lucas, porque Lucas escreve o evangelho que leva o seu nome, fazendo um primeiro tratado, ele mesmo assim titula, para um grego chamado Teófilo, e ele diz: fiz o primeiro tratado. No livro de Atos, ele escreve para a mesma pessoa e diz ser o segundo tratado. Então, Atos dos Apóstolos também poderia se chamar melhor Atos do Espírito Santo através dos apóstolos, porque Atos dos Apóstolos, ele narra a partir da descida do Espírito Santo, a função que o Espírito tem, usando a igreja e fazendo a igreja crescer. Então Atos é um livro histórico do Novo Testamento. Ele mostra a subida de Jesus, a descida do Espírito Santo, o início da igreja, a conversão de Saulo e tantos outros temas importantes. Mas o que me chama a atenção é quando eu termino de ler esse livro, e diferente de todos os outros livros da Bíblia, se você lê todo Atos dos Apóstolos, no final do livro, você não vê uma conclusão. Atos é um livro que não tem um amém. Atos não tem uma conclusão. Atos não tem uma bênção apostólica como as cartas de Paulo. E eu certa vez me perguntei, por que não ter uma conclusão neste livro? É porque essa história ainda não terminou. E eu e você somos os responsáveis por dar continuidade a essa história. Você é responsável em dar continuidade ao que está registrado nesse livro. Paulo diz em 2 Coríntios 3:3: vós sois a carta ministrada por nós, escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas nas tábuas de carne do coração. Paulo está dizendo que a igreja é a carta lida pelo mundo. Então quem dá continuidade a essa história é a Assembleia de Deus em Parque do Carmo.
sou eu e é você. Aonde nós lemos, se inicia na terceira viagem missionária de Paulo, aonde alguns acreditam ser sua última viagem. Paulo, ele passa supervisionando algumas igrejas que ele havia aberto em algumas cidades. E a Bíblia diz que Paulo chega em Éfeso, ele fica nessa cidade por um período, ali acontece um grande alvoroço, e Paulo começa a pregar em Éfeso. E Éfeso é interessante, que era uma cidade extremamente religiosa. Em Éfeso estava o templo da deusa chamada Diana, ou chamada de Ártemis. Era a deusa da fertilidade, a deusa do amor. Oferecia-se crianças em sacrifício a essa deusa. Esse templo era tão luxuoso e tão esplendoroso, que era considerado uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Paulo prega nessa cidade e as pessoas começam a se converter. E a Bíblia relata que estas conversões trazem prejuízo para os fabricantes de ídolo dessa cidade. Lá em Atos 19, a Bíblia diz que aqueles que praticavam magia, os mágicos da cidade, começaram a se converter ao Evangelho. E todos, olha o que a palavra de Deus faz, olha o que o Espírito Santo, através da igreja, é capaz de fazer em um bairro, em uma cidade, em um local onde está desacreditado, aonde a idolatria reina, aonde a pornografia reina, aonde a reina. Quando a palavra, o Espírito Santo, ele age, acontece um alvoroço naquele lugar. E a Bíblia diz que os mágicos levavam os livros à praça da cidade. Paulo não pediu, nenhum apóstolo pediu, mas a conversão acontece e eles vão levando livros até a praça da cidade. E a Bíblia diz que eles queimaram os livros na porta da cidade, e era em torno de 50.000 peças em dinheiro o total de livro. Porque onde o Evangelho chega, ele confronta. Onde o Evangelho chegar, ele vai incomodar. E sabe por quê? Um tal de Demétrio diz, ele faz uma reunião, ele ganhava muito dinheiro porque ele trabalhava com isso. Ele era fabricante de ídolo. E segundo a história, essa profissão, principalmente nessas cidades pagãs, dava muito dinheiro. E ele diz, olha, a gente precisa fazer alguma coisa, porque desde que esses tais de cristãos chegaram aqui, muitas pessoas estão se convertendo e o nosso lucro está indo embora. Porque tem gente que prefere o lucro do que Jesus. Quando Jesus desembarca numa cidade chamada Gadara, a Bíblia diz que o endemoniado jovem de muito tempo, que morava no sepulcro, se cortava com pedras. A Bíblia fala que prendiam ele com correntes, mas ele arrebentava as correntes, e tal era a fúria do inimigo da vida daquele jovem. Mas Jesus repreende o demônio, os demônios, as legiões de demônio. E a Bíblia diz que aqueles demônios vão parar numa manada de porcos, e os porcos vão se precipitar e descer de despenhadeiro abaixo. Mas o povo daquela cidade rogou para Jesus se retirar da cidade, porque Jesus estava acabando com o lucro. Porque tem gente que rejeita Jesus e prefere o lucro. Tem gente que rejeita Jesus e prefere os porcos. Tem gente que sai da presença da casa do pai e vai querer comer as bolotas do porco, como fez o filho pródigo. Eu me lembro de Atos 16. Paulo e Silas estão pregando a palavra. A Bíblia diz que uma adivinhadora vai atrás de Paulo, uma jovem adivinhadora, e diz a Bíblia que ela não mente. Ela diz, esses santos homens de Deus estão pregando a palavra, algo assim, me perdoe. Ela não mente, o problema não é o elogio, o problema é da onde vem o elogio. Porque os demônios também elogiaram Jesus, e a resposta de Jesus foi, sai-te dele. O problema não é quem te elogia, o problema é da onde está vindo o elogio. Ah, jovem, eu vim pregar para jovem, então vou falar para jovem. O mundo não pode gostar do seu jeito. É estranho isso, não é? Você não cabe no mundo. Quando você está sendo desprezado na escola, quando lá na tua escola não estão aceitando o teu jeito de viver. Quando olham para você e dizem que você é antiquado. Quando dizem que o teu jeito de viver é um jeito quadrado. Glorifica a Deus, sabe por quê? Porque Jesus diz que quando nós somos amigos dele, nós somos inimigos do mundo. A forma do mundo não cabe na gente. Quando a gente aceita Jesus como Salvador, o mundo vai se incomodar.
Aí Paulo repreende o elogio que era verdadeiro, mas vinha por um espírito maligno. O que acontece com Paulo e Silas? Talvez você lembra da história que Paulo e Silas foi preso, que Paulo e Silas oravam, teve um grande terremoto. Você lembra disso? Agora, qual foi o motivo de Paulo e Silas ser presos? Porque eles acabaram com o lucro daquela cidade. A jovem adivinhava e dava lucro àquelas pessoas. Tem muito jovem lá fora dando lucro para o diabo. Tem muito jovem lá fora gastando com o que não tem que gastar. Tem muito jovem lá fora sendo aplaudido por Satanás. Mas eu louvo a Deus porque aqui tem jovem que disseram não para o mundo e disseram sim para Deus. Tem jovem que escolheu largar tudo e está aqui num sábado como esse só para louvar e adorar o nome de Jesus. Eles repreendem o lucro. A esperança de lucro deles vai embora. Sabe por quê? Porque Deus te chamou, Deus me chamou. Jovem, você tem uma responsabilidade. Deus chamou você para tirar o lucro de Satanás. Aonde o evangelho chega, Satanás perde. Aonde a palavra chega, o inimigo perde. Aonde a luz chega, as trevas têm que correr. Deus chamou essa igreja para tirar o lucro do inferno. Deus chamou essa igreja para tirar o lucro de Satanás. Deus chamou esse jovem para tirar quem está lá fora e trazer para cá, para dentro. Deus escolheu você, creia nisso. Não é jargão, eu não vim aqui ensaiar para te dizer. Eu vim dizer que você foi chamado para influenciar quem está lá fora e trazer para cá, para dentro. Deus te chamou para tirar o lucro do inferno. Aí é formado um concílio. Paulo e seus discípulos são arrastados para fora da cidade. Eles são expulsos da cidade. Aí Paulo parte para outra cidade chamada Troade. A Bíblia diz que ele chega naquela cidade no domingo de Páscoa. Chegamos no capítulo 20. No versículo 7 diz que Paulo vai à igreja em Troade e Paulo vai ministrar no culto da ceia. Os cultos naquela ocasião as reuniões dos cultos eram feitas no cenáculo. O cenáculo era a parte superior de toda a casa nesse tempo, na cultura judaica. Era no cenáculo onde se faziam as festas. E por ser espaçoso, os cultos eram realizados nesse local. Então eles estão no terceiro andar da residência, no culto da ceia. E Paulo está ministrando. O culto é no terceiro andar. Porque se o culto é para Deus, o culto não pode ficar embaixo, o culto tem que ser em cima. A sua adoração tem que subir. O que você veio fazer aqui não é para mim, não é para o pastor, não é para quem está dirigindo, mas é para aquele que está lá em cima. Todo culto que você oferece para Deus, ele tem que sair daqui de baixo e ele tem que ir lá para cima. Ele tem que sair do natural e tem que alcançar o sobrenatural. Tem que pensar no alto, tem que vir oferecer para o alto, tem que adorar aquele que está no alto e sublime trono. O culto tem que ser em cima. E eu louvo a Deus porque esta é uma igreja que preserva o que nós aprendemos desde antigamente. Porque um culto para subir é um culto que não precisa de inovação. Não precisa trazer o que é de baixo para o culto ser aqui de baixo, mas nós entendemos que quando nós temos palavra e espírito dentro do culto, o culto sobe, a adoração sobe, Jesus recebe, a glória desce, em nome de Jesus. Aí no ambiente do cenáculo, o texto diz que haviam muitas luzes, porque o culto tem que ter luz. Um lugar de adoração a Deus é lugar de luz. Aonde tem luz não tem treva. Aonde tem luz o mal não chega. Luz e treva não se mistura. As luzes naquela época eram candeias, eram candelabros. A candeia ela tinha um recipiente para botar azeite. Colocava-se o pavio dentro do azeite e colocava-se fogo, e então iluminava o ambiente. O azeite na Bíblia você sabe que simboliza o Espírito Santo. Porque o culto precisa ter a presença do Espírito Santo.
O Espírito Santo é que precisa dirigir. Meu amigo David me perguntou: essa hora está boa para você? Qual hora que a gente pode encaixar? Eu falei: meu irmão, deixa o Espírito Santo te dirigir. O Espírito Santo precisa estar na direção. Quando tem azeite, o fogo pega, e o fogo na Bíblia simboliza poder do Espírito. Porque o culto ele precisa ter fogo, poder, mas não pode faltar o azeite da presença. Aí olha que interessante, quando mistura o azeite com o fogo, o que vai produzir? Fumaça. E a fumaça na Bíblia simboliza adoração. Porque um culto que tem presença e tem poder, tem adoração. Quando Noé sai da arca lá em Gênesis 8, a Bíblia diz que ele oferece um altar ao Senhor em adoração. E a Bíblia diz no versículo 21 que o Senhor sentiu o cheiro da adoração. Diz o texto que o Senhor sentiu um cheiro suave. A tua adoração chega ao trono de Deus. Apocalipse 8:4, a fumaça do incenso subiu com as orações dos santos. O culto tem que ter adoração, o culto tem que ter oração. Jesus precisa ouvir tua voz. Agora que interessante, o ambiente de culto, a Bíblia diz que era o cenáculo, que tinha muitas luzes. Por ter luzes, eu já te expliquei como era a luz, produz fumaça. Um jovem entra no ambiente de culto, o ambiente tem muita fumaça, e esse jovem que entra no culto, ele vai sentar na janela. É um culto que tem luz, que tem presença, cheio de poder. É um culto avivado. É fácil de dar glória, mas tem um jovem, e detalhe, o pregador é o apóstolo Paulo, não é um chato igual eu não. A Bíblia diz que esse jovem chega, e esse ambiente do culto incomoda quem entra no culto. O problema não é a janela. O cenáculo tinha muitas janelas, até porque tinha muita fumaça por causa das luzes. O problema não é a janela. O problema é o que te fez se assentar na janela. O jovem se assenta na janela porque está incomodado com o que está dentro. O jovem se assenta na janela porque ele está em cima do muro. Porque quem senta na janela está buscando o que vem de fora. Aquele que sentou na janela, na verdade ele senta porque o que está dentro está incomodando, e ele quer um pouco de dentro, mas quer um pouco de fora. E Paulo escreve em Romanos 12: não se amoldeis ao padrão desse mundo. O que está fora tem que ficar lá fora. Quando você entrar na presença de Deus, esquece o que está lá fora. Quando você entrar na presença de Deus, esquece o problema, esquece o cansaço. O David já falou aqui, mas eu vou repetir: ambiente de culto é para trazer o que é de dentro. O que é de fora tem que ficar lá fora. Esquece a série da Netflix, esquece o TikTok, esquece o futebol e entra na presença dele. Sai da janela, jovem. Jesus trouxe essa palavra para você nessa noite. É noite de sair da janela e entrar no ambiente do culto. É noite de sair lá de fora e entrar de uma vez na fumaça do Santo dos Santos. É noite de sair do mundo e entrar de vez na nuvem da presença. Aleluia. Presta atenção. Olha os perigos de se assentar na janela. Ninguém dorme de repente. Se você desacordar de repente é desmaio. Não é, presbítero Geraldo? Ninguém dorme de uma hora para outra. O primeiro perigo de sentar na janela é a distração. As coisas de fora distraem quem está aqui dentro. As coisas do mundo podem querer te distrair. Satanás pode estar usando algo agradável lá fora para te prender lá fora. Talvez a turminha da tua escola é legal e você admira lá fora. Talvez tenha um seguidor no YouTube que você gosta, no Instagram,
Mas eu vim te dizer que o maior seguidor que você tem que olhar, o maior influenciador, morreu na cruz do Calvário, ressuscitou ao terceiro dia, está vivo à direita do Pai e voltará para buscar a sua igreja. Não deixa o que é de fora te distrair. Não deixa o que é de fora te distrair. 1 Tessalonicenses 5,6. Não durmamos, pois como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios. Sabe por quê? Primeiro o Eutico vai para a janela. Ele quer buscar o ambiente de fora. A janela faz Eutico começar a se distrair. E se distraindo, a Bíblia diz que Eutico dorme. Depois de se distrair vem o sono. Aí o versículo 9 diz que veio um sono profundo. A Bíblia diz que ele foi vencido pelo sono. Porque o que está lá fora, se você se distrai, vai te vencer. Porque aquilo que aparentemente agrada lá fora, está tentando te distrair, para você ficar preso no que não tem que estar preso, para você ser vencido pelo que tem lá fora. Primeiro Reis 3,16. Enquanto alguém dorme, o filho é trocado. Mateus capítulo 13. Enquanto alguém dorme, o inimigo entra e semeia joio no meio do trigo. Mateus 25. Enquanto tem virgem dormindo, o azeite está acabando. E Deus está falando nessa noite para essa geração: é noite de despertamento, é noite de sair do sono, é noite de acordar, porque Jesus está voltando. Vem a distração. Com a distração eles dormem. Depois que ele dorme vem a queda, porque ele se distrai. Quando ele se distrai, ele vai dormir. Quando ele dorme, ele vai cair. Aí fica uma pergunta: por que Eutico não caiu do lado de dentro? Porque já estava mais para fora do que para dentro. Isso aqui, além de Bíblia, é física. Se tivesse mais para dentro, caía para dentro. Mas como a parte do corpo estava para fora, ele caiu para fora. Porque o ambiente lá de fora, ele te atrai para fora. E quando te atrai para fora, quando você vê, você vai cair do lado de fora. Mas a palavra hoje é de despertamento. Esse jovem tinha os pés do lado de dentro, mas a cabeça do lado de fora, o corpo do lado de dentro, mas o pensamento do lado de fora. E Deus está dizendo para mim e para você: eu quero você todo na minha presença. Deus não disputa segundo lugar. Deus não quer ser o segundo na tua prioridade. Deus não quer ser o segundo no teu coração. Deus não quer ser o terceiro na tua vida. Deus não quer te disputar com a série. Deus não quer te disputar com a amizade. Deus não quer te disputar com a varoa, com o varão. Deus quer ser primeiro lugar na tua vida. Deus não quer você aqui dentro se Ele não estiver dentro do teu coração. Deus não quer você aqui dentro só de aparência, mas Deus quer que você entre aqui dentro de coração. Entrou aqui, esquece lá fora. Quando estiver aqui, esquece lá fora. Aceita Cristo, esquece o mundo. Quando você entrou aqui, o mundo não cabe mais em você. E agora é época da gente andar junto, lado a lado, porque o que tem lá fora não cabe em mim nem em você mais. Sabe por quê? Estou finalizando. Olha a sequência. A distração provoca sonolência, provoca queda. E agora Eutico é morto. O texto diz que esse jovem caiu do lado de fora e caiu morto. A Bíblia diz que ele cai e morreu, porque as distrações do mundo, elas são para nos matar. O que o diabo oferece lá fora é para nos matar. Quando Satanás leva Jesus no alto de um monte, a proposta dele é: olha todo esse reino do mundo, oferece o que tem fora. Tudo isso eu posso te dar se prostrado tu me adorar. Porque enquanto o Espírito Santo leva Jesus para o deserto para ser tentado, Satanás leva ele para um alto monte e oferece reino. Mas a prioridade dele é: se prostra, porque ele te leva para o alto para te jogar para baixo. E leva ele para o pináculo do templo. E qual é a proposta? Se joga daqui de baixo, porque ele quer te levar para um lugar alto para ver você cair. Porque as distrações do mundo são para te matar. Eu me lembro de Davi em 1 Samuel capítulo 11. Davi vai para a janela.
Aí Davi se distrai com o que vê. Vem a sonolência espiritual. Já não enxerga que aquilo ali é errado. Davi se distrai com Betseba tomando banho. Aí o que Davi faz? Em vez de fazer igual José e fugir da janela, ele esquece tudo que está ao redor. Aí vem a queda. Davi cai com Betseba. Só que toda queda tem consequência. Se eu perguntar para alguns aqui, pode ter marca de nascença que foi de alguma queda. Toda queda traz marca. Toda queda traz consequência. A consequência às vezes é morte. E a morte de quem? Morte de Urias. O filho da consequência do pecado vai morrer também. Porque você se distrai com a janela. E como eu disse, o problema não é a janela. Foi citado aqui Daniel. Daniel tinha janela, mas ele usava a janela para orar 3 vezes por dia. O problema não é a janela, o problema é o que está sentado na janela. A janela pode estar aberta, mas quem está aqui tem que distrair quem está lá fora. Não é quem está lá fora que tem que distrair quem está aqui dentro. Faz igual Daniel, jovem. Deixa a janela aberta, ora 3 vezes por dia. Quem passar lá fora vai ter que ver, vai ter que dizer, mesmo que não goste, esse aí ora de qualquer jeito mesmo. Pode ter decreto do rei, o inimigo pode se levantar, mas eu creio que aqui tem jovem que não está na janela. Aqui tem jovem que gosta de oração. Aqui tem jovem que gosta da presença. Aqui tem jovem que se entregou para Jesus. Aleluia. Esse jovem morreu. Mas eu não vim aqui pregar sobre morte. Essa igreja é viva. Eu creio que essa geração é uma geração viva. Porque o jovem Eutico morre, mas não permanece morto. Há um avivamento na vida de Eutico. O jovem chamado Eutico. Mas para Eutico reviver, Paulo tomou algumas atitudes. Primeira atitude de Paulo. Obrigado, meu irmão. Que isso, eu não mereço não. Vou até beber para não desonrar o profeta. Pastor Paulo fala, né? Pastor Evaldo, desculpa. Estou com Paulo na cabeça. Galardão de profeta. Primeira atitude de Paulo para reavivar o jovem é que Paulo desceu. A Bíblia diz, porém Paulo descendo. Paulo ele faz como aquele pastor da parábola de Lucas 15. Ele deixa as 99 no lugar seguro. Ele desce e vai atrás de quem está morto, porque melhor do que subir no púlpito para pregar para quem está vivo é descer do púlpito para pregar quem está lá fora morto. Melhor do que falar de Jesus aqui em cima é falar de Jesus lá embaixo. Melhor do que subir aqui para pregar é descer daqui de cima para abraçar quem está morto lá fora. E Deus está nos chamando para descer um pouquinho mais. Deus está nos chamando para descer mais ainda. Deus está nos chamando para descer no tráfico. Deus está chamando a nossa geração para descer onde tem jovem morto. Deus está chamando o nosso jovem para descer aonde tem alguém perdido. Além de descer, o texto diz que Paulo se inclinou. Paulo desce um pouco mais. Paulo se inclina para levantar quem está caído. Se inclinar é se humilhar. Se inclinar é se colocar na posição de quem caiu. Se inclinar é ir atrás do teu amigo que não vem mais para a igreja. Se inclinar, mesmo não sendo bem recebido, eu volto naquele lugar. Porque para mim a alma dele vale mais do que a humilhação. Paulo se inclina. E Paulo mostra como ele se inclina em 1 Coríntios 9:19, quando ele diz: porque sendo livre para com todos, eu fiz-me de servo para ganhar a todos. Sendo livre, eu me faço de escravo para ganhar quem é escravo do diabo. Tem gente que não quer se inclinar, quando até Deus se inclinou. Davi diz no Salmo 40 que ele se inclinou para ouvir a oração. Ele se inclinou para nos tirar do charco de lama, como o Davi diz no Salmo 40. Se Deus se inclinou, se fez homem, desceu à terra, morreu, foi como homem, sem pecado, se entregou na cruz do Calvário, por você e por mim,
Por que a gente não quer se inclinar por causa de alguém que está morto? Então Paulo nos ensina que nós temos que se humilhar. E Paulo, o próprio Paulo, escrevendo aos Filipenses capítulo 2, ele diz: tende em vós o mesmo sentimento que teve em Cristo Jesus, que mesmo sendo Deus, ele não teve por usurpação ser igual a Deus, antes ele se esvaziou. A humilhação de Jesus parece que se esvaziar já era toda, mas ele tomou a forma de servo. Aí ele se humilha mais. Paulo fala que ele humilhou-se a si mesmo. Aí ele se humilha mais porque Paulo fala: e sendo achado em figura humana, sendo achado em figura de homem, sem pecado, porém na semelhança do homem, ele foi como servo, ele se fez escravo, ele se sujeitou à vontade do Pai. E quando a gente pensa que não tem mais como Jesus se humilhar, Paulo diz: e foi obediente até a morte. E Paulo faz questão de destacar: e morte de cruz. Jesus se humilhou por você, Jesus se humilhou por mim. Vale a pena a gente se humilhar por quem está caído. Quando Paulo se inclina, a Bíblia diz que Paulo abraçou o jovem Eutico. O texto diz: porém Paulo, descendo, inclinou-se sobre ele, abraçando-o, disse: está vivo. Porque o teu abraço pode reavivar alguém. O teu abraço pode avivar alguém. Deus está preparando uma geração para abraçar quem está perdido lá fora. Deus está te chamando para abraçar quem está morto. Talvez o mundo olhe e diz que não tem mais jeito, mas Deus está dizendo para você: basta um abraço teu. Abraçar não é só literalmente abraçar com seus braços. Abraçar é ir atrás, abraçar é se preocupar, abraçar é querer. Eu creio na nossa geração. Enquanto muitos não acreditam na nossa geração, eu acredito na nossa geração. Eu acredito que há um avivamento preparado para essa geração. Versículo 9: foi levantado morto. Morto não fala, morto não fica de pé, morto não anda, morto não se move. Paulo levanta um morto, e quando ele levanta o morto, o versículo 12 diz: e levaram vivo o jovem. Talvez você chegou aqui se arrastando, independente se você é jovem ou não. Talvez você entrou aqui como morto. Talvez, eu não sei, não posso saber, mas Deus sabe qual problema você está enfrentando. Talvez você não ia nem vir, talvez você veio se arrastando, talvez você veio desanimado, talvez você veio como esse jovem, talvez você entrou aqui morto, mas eu creio que em nome de Jesus, você vai sair daqui vivo, porque aqui tem palavra, aqui tem o Espírito Santo, aqui Deus está falando para você nessa noite. Pode até entrar morto, mas não pode sair morto. Tem um avivamento essa noite para você. O Espírito Santo vai te levantar e você vai vencer a tua guerra. Talvez a tua guerra é dentro da tua casa, talvez a tua guerra é no meio da tua parentela. Eu não estou falando de briguinha de família, não. Talvez tem gente da tua família que está no mundo das drogas, talvez tem gente da tua família que está afastado. O teu abraço hoje pode trazer de volta. Jó capítulo 14, com a permissão do pastor Paulo, se coloque de pé, por favor, que eu quero orar com você, para a gente terminar. Talvez tenha alguém precisando apenas do teu abraço. Jovem, você foi escolhido para avivar sua geração. Eu creio que tem jovem aqui que enquanto estiver tocando, alguém vai ser batizado com o Espírito Santo. Porque eu estou sentindo falta quando a nossa juventude falava mais em língua. Quando Jesus batizava criança, jovem com o Espírito Santo. E talvez você entrou aqui achando que era um culto comum, mas eu creio que hoje pode acontecer isso nesse culto, porque aqui tem jovem que saiu da janela, aqui tem jovem que entende que a presença do Espírito Santo é o que está aqui no culto, é o que vai te avivar, é o que vai te levantar.
Eu quero convidar você, jovem,